Bom dia, primeiro C. Todos estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Hoje, meninos, eu vou trabalhar com vocês algumas atividades, exercícios resolvidos que nós já até vimos, porque será a nossa, como que eu posso dizer? É a nossa... isso aqui é o errado, peraí. Será a nossa revisão, tá? Para a nossa prova, que vai ser semana que vem. Tudo bem para vocês? Tá todo mundo me ouvindo aí? É isso. Tem mais um só que eu quero abrir. Todo mundo está visualizando a minha tela? Professora, você está no segundo ano? Não, troquei. Não abriu para vocês, não? Isso aqui é... Vocês estão vendo essa folhinha aqui com essa imagem? Um retângulo azul? Não. Não? Eita. Tá parado lá na folhinha do segundo? Então, deixa Sim. eu... Então, vou ter que fazer um compartilhamento de tela de novo. É, isso aí. Vamos ver. Será que eu vou ter que compartilhar uma por uma, mesmo sendo o mesmo arquivo? Será? O mesmo formato de arquivo? Provavelmente, né? Abriu agora? Sim. Sim? Então, vamos lá. Além dessa, tem uma outra que eu quero passar para vocês. Então, vamos essa, depois a gente vê a outra. Troquei de folhinha. Agora tá escrito aqui, cinemática. Apareceu para vocês ou não? Só um teste que estou fazendo. Não. Não? Então vai ter que ser assim mesmo, um por um, tá? Então vamos começar com esse daqui, que é cálculo de vetor. Então, uma força de módulo igual a 10 newton é aplicada sobre um corpo de um ângulo de 30 graus, como mostrado na figura a seguir. As componentes x e y dessa força são iguais a... Então, vamos lá. Primeira coisa, para nós calcularmos esses componentes x e y, que é a força resultante, né? A força que atua, na verdade, aqui é a nossa força resultante. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a relação, tá? Trigonométrica. F de x é igual a f cosseno, tá? Do ângulo que a gente está calculando. E o f de y nós vamos calcular como se fosse o seno. Então, na relação apresentada lá em cima, esse ângulo aqui formado entre a direção x horizontal é o vetor da força resultante. Então, para nós calcularmos, o que a gente vai fazer? A força de x, vou voltar na imagem, aqui. Força de x aplicada é 10 newton para ambas, tá? Para x e para y, então a gente vai fazer as substituições. Então, ó, a força de x vai ser igual a 10 newton cosseno de 30. Por que isso? Cosseno de 30 porque o ângulo que forma a força resultante é de 30 graus, tá vendo? Aqui, cosseno de 30.
E agora, lá na tabelinha dos produtos notáveis, cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Como que a gente faz para resolver isso daqui, ó? Temos uma multiplicação, multiplica, ó, cruzado. Então, nós vamos ter 10 vezes 10 dividido por 2, tá? Seria uma multiplicação. Daqui a gente já faz direto, ó. Divide. É como se fosse... Aqui não é nenhuma multiplicação cruzada não, gente. Desculpe. Multiplicação cruzada é quando a gente tem uma igualdade. Aqui a gente não tem igualdade. Aqui a gente tem uma multiplicação. Então, nós consideramos como se aqui fosse 1. E esse 10 fosse também uma fração. Só que abaixo dele, em vez da gente ter... que a gente tem de denominador que não aparece, seria 1. Tá bom? Então, 10 dividido por 2, e esse 2, ele divide todo o número que está no numerador. Não só a raiz quadrada, mas também o 10 que está aqui, ó. Então, teríamos 10 dividido por 2, que é 5, raiz quadrada de 3, porque não dá para fazer nada, tá? Raiz quadrada de 3 newton. Para a força atuante em Y, mesma coisa, só que em vez da gente calcular cosseno, a gente vai calcular seno. Aí eu pergunto para vocês, e eu vou explicar para vocês por quê. Você leva em consideração a posição em que essa força atuante está em relação ao ângulo. Se nós analisarmos, ó, o f de x a gente calculou cosseno porque ele seria o nosso cateto adjacente do ângulo. O f de y, a força que atua em y, em relação ao ângulo 30, é o nosso cateto oposto, tá? Então, a gente calculou, por isso a gente calculou cosseno para a força atuante em x e seno para a força atuante em y. Então, no caso do seno, a gente vai ter aqui, ó, força de seno de 30 vai ser igual a 10 newton, por quê? Porque a força atuante, o exercício nos diz que é a mesma para ambos, vezes meio, tá? Porque seno de 30 graus é meio. Então, a mesma coisa, esse 2 não divide só com 1, mas divide com 10, e 10 dividido por 2 é 5 newtons, tá? 10 vezes 1 é 10. Mesma coisa aqui, ó. 10 vezes raiz de 3 é 10 raiz de 3. 10 dividido por 2 é 5 raiz de 3 newton. Aqui 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5 newton. E aí a gente termina aqui. Então, os componentes de força que atuam, né, em x e y é 5 raiz quadrada de 3 newton para x e 5 newtons para y. Dúvidas? Alguma pergunta? Quer que repete a explicação? Eu entendi. Entendeu? E os outros? Senhora, poderia repetir de novo? Posso? Então, por que a gente calcula, ó, a força que atua em x é força vezes cosseno? Por causa da posição, ó, que o x está. O ângulo que a gente tem que calcular essa força atuando é 30 graus, tá? Então, se a gente for analisar, ó, a força de x, ela seria o nosso cateto adjacente, porque é o lado que está compondo também o lado do ângulo. Oposto ao ângulo de 30 graus, quem que a gente tem? Força de y. Então, aqui nós vamos calcular seno, porque seno é o cateto oposto, cosseno é o cateto adjacente, tá? Essa é a primeira coisa. Agora, a gente vai para as substituições. Nós vamos, então, calcular usando essas fórmulas aqui, ó. Deixa eu voltar. A força de x será igual a força vezes cosseno. E a força de y será igual a força vezes o seno. O exercício nos diz que a força que atua em ambos é de 10 newtons, ó.
Uma força de módulo igual a 10 newton é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus. Então, ó, ele quer saber as componentes de x e y dessa força e quais o valor que elas têm. Então, a força módulo quer dizer, então, que 10 newton é ambos para x contra y. Agora sim, a gente substitui. Substituindo, a gente vai ter isso aqui, ó. F de x é igual a força, né, 10 newton, 10 vezes cosseno de 30. Na tabelinha de produtos notáveis, de ângulos, né, notáveis, cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o que a gente vai ter? 10 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Numa situação como essa aqui, ó, para ficar mais fácil, existem duas formas de resolver, mas eu vou falar para vocês a forma mais simples. Multiplica aqui o 10 com... Multiplica o que a gente tem no numerador. Denominador é 2 para ambos, tá? Então, ó, 10 vezes raiz quadrada de 3 é 10 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Como a gente só tem 2 no denominador, esse 2 é tanto para o 10 quanto para a raiz quadrada. Então, por isso aqui a gente pode multiplicar. E aí, ó, então seria assim, 10 vezes raiz quadrada de 3 e 1 vezes 2. 10 raiz quadrada de 3 dividido por 2 é 5 vezes raiz quadrada de 3 newton. Agora, a gente vai calcular a força atuante em Y. Então, nós teremos aí força vezes o seno de 30. Seno de 30 na tabelinha de ângulos notáveis é igual a meio. Então, a gente substitui, ó, a força a gente sabe que é 10, vezes meio. E aqui é a mesma coisa, ó. 10 vezes 1, 10. 1 vezes 2, 2. Então, 10 dividido por 2, 5 newtons. Então, a gente descobre com isso que as forças que atuam em x é 5 vezes raiz quadrada de 3 e y é igual a 5 newton. Ficou claro agora? Compreendeu? Conseguiu entender? Mais ou menos, professor, melhor. Mais ou menos. Sabe aquela tabelinha de ângulos notáveis que eu pedi para vocês copiarem no caderno? Você fez a sua? Fiz. Então, aqui é simples. Olha o que a gente fez. A gente substituiu pelos dados que a gente tem do problema. A força que atua é 10, então substitui por 10. Cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Substituir. O que eu faço? Multipliquei aqui, ó, 10 com raiz quadrada de 3, fica 10 raiz quadrada de 3 dividido por quanto? Por 2. 10 raiz quadrada de 3 dividido por 2 é 5 raiz quadrada de 3. Por quê? Porque 10 é divisível por 2, tá? E o raiz quadrada de 3 não tem como retirar, então o resultado final é esse aqui. Como 10 é divisível por 2, não precisa ter denominador. Compreendido? Entendi, professor. E o seno de 30 é a mesma coisa, só que o que a gente faz? Ó, força vezes seno de 30. Então, a gente vai ter 10 vezes meio. Seno de 30 é igual a meio. Então, a mesma coisa, 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5 newtons, tá? Então, é substituição que a gente faz. Questão 2, ó. Um cabo puxa uma caixa com uma força de 30 newtons perpendicularmente a essa força. Outro cabo exerce sobre a caixa uma força igual a 40. Determina a intensidade da força resultante sobre o bloco. A gente precisa saber qual é a força resultante. Para a gente saber a força resultante, nós aprendemos na nossa teoria que a gente calcula o somatório com a força resultante é igual, tá? O somatório das duas forças que estão atuando elevado ao quadrado, tá bom? Então, olha só, a gente quer calcular o valor da força resultante de duas forças perpendiculares.
Se fosse uma força só perpendicular, não precisaria nem elevar ao quadrado, basta somar. Mas aqui eu tenho duas forças perpendiculares. Essas duas forças citadas no texto é 30 newton e 40 newton. Então, para isso, a gente usa como se fosse um teorema de Pitágoras. Força resultante é igual o quadrado, ó, força resultante de x ao quadrado mais força resultante de y ao quadrado. E agora a gente só substitui, ó. Força resultante ao quadrado será igual a 30 elevado ao quadrado mais 40 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 900 mais 1.600, porque 30 vezes 30 é 9, 900. 40 vezes 40 é 1.600. Somando os dois, a força resultante ao quadrado é igual a 2.500. Mas para mim descobrir o valor da força resultante, saio desse expoente elevando o segundo membro à raiz quadrada. Raiz quadrada de 2.500 é 50. Então, a força resultante no bloco é de 50 newton. Tá bom? Agora, a velocidade resultante, querem que repete? Esqueci de perguntar. Professora, por favor, não entendi muito, não. Não? Ó, o que vocês têm que saber? Força, calcular a força resultante de um bloco. Eu elevar, usar teorema de Pitágoras. Por quê? A força resultante, ela vai atuar, porque eu estou sem o gráfico, ó. Ela vai atuar como um vetor perpendicular a um ângulo, tá? Lá não tem imagem, mas a força resultante a gente calcula desta forma. Calcular essa força resultante é ó, força resultante ao quadrado, porque eu tenho atuação de duas forças, é igual a força resultante x ao quadrado mais a força resultante y elevado ao quadrado. Essa aqui é a fórmula fixa que a gente utiliza para calcular força resultante de um determinado objeto. Compreendido? Então, a fórmula é essa. Não tem como ser outra. Essa é a aplicação da fórmula, tá? Sendo essa a fórmula e as forças resultantes que o texto me diz que atuaram para puxar, tá? Esse bloco era de 30 newtons e a outra de 40 newtons. Então, para mim ter a força resultante, o que eu tenho que fazer? Vou fazer 30 ao quadrado mais 40 elevado ao quadrado. Até aqui, tá compreendendo? Tô. Então, agora basta eu resolver o cálculo, ó. 30 vezes 30 é 900, mais 40 vezes 40, 1.600. Somos 2.500. Agora, a força resultante tá aqui, ó, elevada ao quadrado ainda. É ela que eu preciso saber. O contrário aqui, ó, desse expoente é elevar a raiz, é transformar essa potência em radicando, ou seja, em raiz quadrada. Então, vou ter a força resultante é igual. Mando, então, para o segundo membro, a raiz quadrada no número que está lá. E raiz quadrada de 2.500 é 50 newtons, tá? Então, raiz quadrada de 2.500 é 50. E como a gente está falando de força resultante, tem que colocar newton no final. Conseguiu entender agora? Conseguiu? Consegui, professora. Eu vou postar também hoje direitinho essa aula, já vou até pôr ela para converter, aí vocês podem dar uma olhadinha na explicação, tá? É até bom. A velocidade resultante de um barco que veleja em direção perpendicular à direção das águas de um rio é 4 metros por segundo. Sabendo que a velocidade das águas é de 8 metros por segundo, o ângulo formado entre a velocidade do rio e a velocidade do barco são iguais a quanto? Então, ó,
Então, de acordo com o exercício com esse exercício aí, a velocidade resultante da composição das velocidades do barco e da correnteza do rio é de 12 metros por segundo. A componente horizontal dessa velocidade é apenas 4 metros por segundo, que corresponde à velocidade da correnteza. Dessa forma, a gente pode escrever da seguinte maneira, ó, que a velocidade de x é igual à velocidade do cosseno. Na relação aqui em cima, a velocidade de x é o módulo da velocidade da correnteza do rio e o v é o módulo da velocidade resultante do barco. Então, a gente vai fazer uma igualdade. Velocidade de x é igual à velocidade, ó. A velocidade de x é o módulo, tá, da velocidade da correnteza do rio, e a correnteza do rio é 4 metros por segundo. E essa velocidade é o módulo da velocidade do barco. E a velocidade do barco vai corresponder a 8, tá? Metros por segundo. Cadê? Vamos pegar aqui no enunciado. Ó, velocidade das águas, né? Que é a velocidade do barco, será de 8 metros por segundo. Agora a gente vai aplicar na fórmula. Então, ó, a relação que a gente vai ter é uma igualdade, porque a gente tem que calcular a força resultante da correnteza, a força resultante da velocidade do barco. Então, a velocidade de x será igual a velocidade vezes o cosseno. Então, 4 é igual a 8 vezes cosseno. E aí, gente, o que a gente faz? Ó, a gente vai ter cosseno será igual 4 oitavos. 4 oitavos pode ser simplificado, tá? Por 4, aí a gente vai ter meio. Cosseno igual a meio vai formar um ângulo de 60 graus. Então, o que a gente pode concluir? Como o cosseno de 60 ele equivale a meio, a gente pode dizer que o barco ele veleja. Deixa eu tirar isso aqui da. Não é assim mesmo, tá pequeno. A gente pode dizer que o barco ele veleja pelas águas do rio em um ângulo de 60 graus em relação às suas margens, que é o que o exercício nos pediu, ó. Qual é o ângulo formado entre a velocidade do rio e a velocidade do barco? 60 graus. Conseguiram compreender essa também? Eu tenho que fazer a chamada, que ela tá para acabar já. Faltam alguns minutinhos. Vocês conseguiram entender? Quem não conseguiu compreender, dá uma olhadinha na videoaula novamente. Se tiver alguma pergunta agora, quiser me fazer em relação à atividade aí, querer que repete alguma coisa, eu posso repetir resumidamente para você. Alguém conseguiu pelo menos compreender? Mais ou menos, professora. Mais ou menos? Eu vou mandar para vocês essa folhinha, tá? E postar a videoaula. Eu acho que ajuda, né? Para vocês darem uma estudadinha, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam no WhatsApp, tá? Quem quiser. Quem precisar. Então, vamos lá, Gustavo. Presente. Juan. Presente. Ronisley. Presente.
Giovana. Presente. Lorena, deixa eu colocar aqui. Me mandou aqui no chat. Ana Clara. Presente. Esther. Presente. Jennifer. Presente. Jackson Manuel. Presente. Raquel. Presente. Vitor Alexandre. Presente. E Camila. Presente. Então, meninos, vou fazer assim, tá? Vou fazer a postagem lá. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar também, tá bom? Hoje a gente tem mais uma aula. Deixa eu dar uma olhada no calendário. A gente tem a 4ª aula de matemática, tá? Matemática também a gente vai fazer umas atividades aí, umas resoluções de exercício. Então, até a 4ª aula, tá?